permite, nós vamos trazer a mensagem. E eu quero agradecer aos irmãos que estarão aqui hoje. Eu queria começar dizendo que essa passagem é... O Espírito Santo de Deus vem falando comigo através dessa mensagem já tem um tempo, mais ou menos um mês. E eu não estava conseguindo preparar nada, eu não estava entendendo nada. Toda vez que eu pegava a Bíblia para ler, eu não entendia, eu não estava conseguindo me conectar. E eu deixei a passagem de lado, eu fui ler Salmos. Eu li os 150 Salmos em 10 dias, de tão nervoso que eu estava com essa mensagem. Porque desde que eu comecei a minha caminhada, eu sempre, quando eu cheguei em Jeremias capítulo 18, quem quiser abrir a Bíblia Sagrada, já adiantando, eu falei para mim mesmo, eu nunca vou pregar sobre Jeremias capítulo 18. É uma mensagem que eu não quero falar sobre ela. E por muitos e muitos tempos eu já preguei outras vezes sobre Jeremias, mas Deus nunca tinha me dado essa palavra. Eu acho muito difícil a gente pregar, falar, trazer a mensagem sobre restauração, porque tem pessoas que vão ser restauradas, outras que já foram e outras que estão sendo restauradas. Eu fui pesquisar a palavra restauração, é quando pega algo que já quebrou, é como montar os caquinhos, que é restaurar o que foi quebrado. Tem muita gente que fala que reconstruir, mas reconstruir é algo que foi quebrado, você joga aquilo fora, reconstrói, compra tudo de novo. Restaurar é um pouco mais difícil. E essa mensagem, ela está me causando muita angústia, vamos dizer assim, porque eu não estava conseguindo entender o que Deus queria falar comigo através dessa mensagem. Mas falei igual Jeremias, eis-me aqui. E eu queria hoje apresentar 3 tipos de vaso. Eu vou começar com o vaso, eu dei o nome de vaso arrogante. Eu vou falar também do vaso humilde. Eu queria até contar com a ajuda dos irmãos que essa palavra humilde, ela está fugindo da minha mente. Quem puder, se caso eu esquecer, quem puder me lembrar, eu agradeço. E eu vou abrir parêntese no vaso arrogante. O vaso arrogante, ele não é um vilão. E o terceiro vaso vai ser o vaso ímpio. Eu vou abrir um parêntese e dizer que esse é o vilão. E eu queria também falar algo aqui, eu queria pedir aos irmãos que não me julgassem, apenas uma opinião, que vai encaixar um pouco nessa mensagem. Desde que eu me converti, eu venho ouvindo até de pregadores muito famosos, muita gente fala sobre essa... É uma frase que diz, eu vou variar a palavra, que diz, só cai, só quebra, ou só sai da presença quem nunca teve uma experiência com Deus ou quem nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. É só a minha opinião, eu não concordo, mas eu não estou dizendo que ela esteja errada. Eu vou tentar provar para os irmãos que não é a experiência e não é o encontro que nos faz ter acessos a Deus, que não nos faz ter uma permanência com Deus. Eu queria provar através desse versículo. Eu vou dar início à leitura. Jeremias capítulo 18 vai dizer o seguinte: o vaso nas boas mãos do olheiro. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jeremias dizendo: levanta, desce até a casa do olheiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do olheiro, eis que estava ele, concentrado, confeccionando a sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso que ele estava formando se quebrou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo.
Então Yahvé dirigiu-se à palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? E dar ao Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui. Eu queria começar falando do vaso arrogante. Ele, de primeira instância, como eu disse, ele não é um vilão. Ele passou por muitas coisas com Deus. Ele teve diversas experiências com Deus. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus, porque o nosso Deus não é um Deus falso. Então, se ele teve um encontro com Deus, foi verdadeiro. Só que no determinado tempo da vida desse vaso, ele era um vaso escolhido, um vaso eleito, um vaso santo, um vaso bonito, formoso. Só que com o poder de Deus, com as experiências que ele viu através do poder de Deus, ele foi ficando um vaso, ao invés de cheio de Deus, ele começou a ficar cheio de si próprio. Ele começou a... tudo era ele. Ele começou a... quando eu prego, quando eu louvo, quando eu oro, tudo era em volta dele. Ele começou a ficar arrogante demais. Mas ele não saía da presença de Deus. Mesmo arrogante, ele continuava na presença de Deus. E aí, o vaso estava cheio de azeite, tão cheio de Deus, sabe? Que ele viu, experiência ele teve, porque ele viu o povo ser liberto do Egito, ele viu o povo atravessar o Mar Vermelho, ele viu Davi matar o gigante. Ele teve tanta experiência com Deus que não foi o suficiente. Ele viu um poder que não era dele e começou a ficar arrogante com aquele poder que Deus manifestava. Ele ficou tão cheio de si que ele tirou uma capa de humildade e botou uma capa de soberba. E eu queria dar um ponto aqui, só para a gente poder entender. Agora eu vou falar de Jeremias. E Deus me deu uma revelação nessa palavra que eu fiquei me perguntando por uns 2 dias. Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, levanta e desce. Vai até a casa do olheiro, que lá está a mensagem. Deus não já tinha falado com Jeremias para ele levantar e descer? Por que ele não chegou para Jeremias e falou logo a mensagem? E eu fiquei me perguntando, verdade. Ele podia já ter falado a mensagem ali. Mas era Deus querendo falar, ele não queria falar com Jeremias na frente de todo mundo. Então, muitas das vezes, o eis que te digo é real, é Deus. Mas muitas das vezes a revelação, Deus não vai falar muitas das vezes na revelação na frente de todo mundo. Ele quer que você acesse Deus no oculto e no secreto. Ele quer que você vá até Deus para Ele te dar direções, para Ele abrir portas, para Ele falar com você no oculto e no escondido. Sai da tua zona de conforto, Jeremias. Levanta e desce. Irmão, eu pensei que hoje você ia me dar uma bênção. Eu não posso te dar uma bênção, mas levanta e desce. Deus pode. Eu não posso te dar uma chave de carro, um emprego, falar que você vai conseguir a família perfeita que você quer, mas Deus pode. Levanta e desce. Hoje muita gente não quer mais orar. Muita gente só quer revelação. Não quer chegar no oculto e no escondido, não quer chegar e buscar realmente Deus que pode falar, que pode fazer através da sua palavra, através do nosso louvor, da nossa oração. A igreja tem que buscar mais
mais e mais. Como foi cantado no louvor, não se contentar muitas das vezes só com arrepio. Nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar um verdadeiro, um avivamento. Nós temos que buscar de verdade adorar a Deus em espírito e em verdade aonde nós estivermos. Pregar o Evangelho da verdade se tiver uma pessoa ou 1000. Falar o que Deus manda, independente se estiver sendo filmado ou se tiver alguém olhando, independente de tudo, nós temos que entregar o nosso melhor. É o nosso melhor para Deus, não é para o irmão do lado. E aí vamos voltar para o vaso. Esse vaso se chama Israel. Está escrito aqui no capítulo 6. Israel teve ou não teve experiência com Deus? Teve ou não teve um encontro verdadeiro com Deus? Mas isentou eles de cair? Isentou eles de quebrar? O problema não é quebrar, é nas mãos de quem quebra. Só que aqui, pela arrogância de Israel, ele quebrou no lugar certo, que é as mãos de Deus. Por isso que eu disse que o vaso arrogante ainda não é um vilão. Ele só se corrompeu no meio do caminho, mas continuou buscando a presença de Deus e teve salvação, teve restauração. Deus vai, aqui no verso 4, vai dizer o seguinte, versículo 4 vai dizer: contudo, o vaso de barro que o oleiro estava formando se quebrou em suas mãos. Aqui não diz que foi o diabo, aqui não diz que foi Deus, aqui não diz que foi o oleiro, aqui diz que ele se quebrou, se espatifou. Vamos dar um exemplo. Se eu pego esse copo para beber água, se ele quebra na minha mão, a culpa não foi minha. Ele quebrou, eu não taquei ele no chão. E é o que eu fico me perguntando muitas das vezes. Por que muito cristão, quando quebra, a primeira coisa que faz é sair da igreja e largar tudo? A culpa é de Deus? Aqui está dizendo que o vaso se quebrou, não está dizendo que Deus quebrou o vaso. O vaso se quebrou na melhor mão. Nas únicas mãos que podia quebrar para poder ter uma restauração na vida. O vaso se quebrou. Acabou. Muitos podem dizer isso. Acabou. Não tem mais solução. Não tem mais prazer de viver. A gente quebrou. E os inimigos de Israel vão dizer: quebrou. Esse não louva mais. Quebrou. Esse aí nunca mais vai pregar. Ah, quebrou. Nunca mais vai vir para a igreja. Vai ficar em casa. Vai ficar na zona de conforto. Vai viver a vida de qualquer maneira. Mas é Deus dizendo: quebrou, nas minhas mãos eu restauro. Eu pego o vaso que estava todo quebrado nas minhas mãos e transformo num vaso novo. Eu pego aquela massa, eu boto água, eu boto na roda e começo a dar estrutura. Eu começo a dar força. Eu começo a fazer um vaso novo. Eu tiro aquela capa de orgulho, de arrogância e dou uma capa de humildade novamente. Ninguém quebrou na tua casa para poder ficar quebrado no chão. Ninguém quebrou aqui na igreja para poder sair. Se quebrou, é Deus dizendo: Ele vai restaurar de novo, Ele vai fazer um vaso novo, vai voltar a louvar, vai voltar a pregar, porque quebrou nas mãos do olheiro. Quebrou nas mãos de Deus. Não seria mais fácil chegar e falar: Deus fez o mundo através da palavra. Que haja luz, que haja, as coisas foram havendo. Deus não podia simplesmente falar que haja um vaso novo? A palavra de Deus vai dizer que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas se o justo quebrar, Ele não restaura com a palavra, Ele restaura com as próprias mãos.
Ele molda. Ele vai mudando de novo, ele vai fazendo, ele vai transformando aquele vaso que era um vaso de desonra em meio aos inimigos, vai voltar a ser um vaso de honra novamente. Mas dói. Demora. Não é de um dia para o outro. E a pergunta é, está disposto a quebrar por arrogância? Não é mais fácil ser humilde? Não é mais fácil ouvir a palavra e mudar? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Olha o que está escrito no verso 7. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou reino, de qualquer seja, que fosse arrancado de sua terra, despedaçado ou arruinado, se esta nação eu o advertir, converta-se da sua infidelidade e malignidade, eu voltarei atrás e mudarei a ordem ou punição. É Deus falando: Israel, eu te conheço. Não é melhor se converter? Não é melhor ouvir Jeremias, o menor da casa, dizendo para mudar o teu jeito? Porque o vaso arrogante, ele tem uns bordões. Ele fala muito assim, Deus me fez assim, eu não vou mudar. Ou Deus me fez assim, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. É arrogância ou não é? É Deus que tem que aceitar do jeito que ele é, ou a gente que tem que buscar Deus no secreto? Ou nós que temos que acessar a Deus? É muito fácil a gente chegar no altar e falar que do altar para baixo está todo mundo errado e só quem está aqui está certo. A humildade é falar que nós também somos pecadores. Davi falava muito isso. E agora eu vou entrar no vaso humilde. Graças a Deus eu estou lembrando o nome. Eu queria ir no livro de Salmos. Salmos 2. Salmos 2, verso 6. Diz o seguinte: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede, que eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Tu regará com cetro de ferro, com um vaso de olheiro os espatifará. O que Deus tinha para Israel era simplesmente isso. O cetro de ferro quer dizer autoridade. Deus queria dar autoridade para Israel, para que as nações fossem vaso na mão de Israel. Mas Israel ficou tão cheia de si que ela virou o vaso na mão do olheiro. Mas se nós viermos pegar Davi como exemplo, errou bastante, pecou, para mim foi um dos maiores, foi o que mais errou na Bíblia, mas ele teve um diferencial. Ele se converteu dos seus pecados, ele pediu perdão, ele mudou, ele aceitou a punição que ele tinha. Deus mudou o enredo de Davi. Davi, por sua vez, ele foi perseguido pela sua própria família, que foi Saul, pelos seus irmãos, pelos seus inimigos. E o que Davi fazia quando ele era perseguido? Ele ficava chorando: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer a obra, eu não vou mais
pregar, eu não vou mais cantar? Não. Ele escrevia salmos de adoração para Deus, em meio às suas batalhas. É humildade ou é arrogância? Davi, ele tinha motivos para poder desanimar, para poder não querer mais, para poder largar tudo. Mas ele foi até o final. Davi foi humilde o suficiente de reconhecer Deus no meio das suas guerras, coisas que Saul não fez. Foi até o final, sendo arrogante. Ele não tinha aquela humildade no coração que Davi tinha. E é só nós compararmos quem foi considerado segundo o coração de Deus e quem não foi. Então é a humildade que faz a diferença, não a arrogância. Não o vaso que fica cheio de si próprio, mas sim o vaso que está cheio de Deus, o vaso que está cheio do Espírito Santo. E o chamado, ele vai exigir muito da gente, sabe? O chamado vai exigir muito de mim e de vocês. Vai ter tempo, vai chegar uma hora que vai chegar pessoas aqui totalmente quebradas. Mas nós podemos estar quebrados também, precisando de um abraço, e a pessoa vai pedir um abraço. E nós vamos ser humildes o suficiente para abraçar. Vai chegar, nós vamos de repente estar sangrando. E vai chegar alguém sangrando aqui também, vai pedir ora por mim, você vai lá e vai orar. É humildade. O apóstolo Paulo, ele escrevia cartas. Mas ele não estava na zona de conforto. Ele estava preso. Mas as cartas dele libertam até hoje. Se nós formos pegar Moisés e Jonas, fugiram do chamado. Mas quando voltaram grandes libertadores. Se nós formos pegar Jeremias, foi adjetivado de chorão por muitos até hoje. Mas ele continuou a profetizar. Jesus, ele foi humilhado na cruz, mas é por meio dela que nós estamos aqui hoje, buscando a salvação. O chamado, ele não vai esperar a gente ficar pronto. Ele vai nos aprontar no meio da caminhada. Vai ser difícil, mas não vai ser impossível, porque não é sobre a gente, é sobre Deus. Porque Ele que nos prometeu, e Ele é fiel para nos garantir chegar até o final com Ele. Mas para isso nós temos que nos arrependermos diariamente, mudarmos, não pensar que é tudo sobre nós. Nós estamos aqui para servir, não é a gente, é para Deus. Nós podemos ser crentes melhores. Deus nos dá dons, nos dá chamado. Nós podemos orar mais. Nós podemos cantar mais. Nós podemos pregar mais. Nós podemos fazer tudo com excelência para Deus. Nós podemos adorar melhor, amar melhor ao próximo, servir melhor. Estou me incluindo nisso. Nós podemos ser diferentes, é só querer. Então vamos querer mudar. Vamos querer fazer a diferença. E para finalizar os 3 vasos, eu vou falar agora do vaso ímpio, que eu vou ter entre aspas, que é o vilão da história. Olha o que está dizendo no versículo 12 de Jeremias. Todavia, eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno.
Esse aqui é o povo que não quer. É o povo que não quer mais nada com nada. É o povo que não quer mais buscar, não quer saber mais de nada. Ele quer viver a vida dele de qualquer maneira. Deus já restaurou 1, 2, 3, 10, quantas vezes for. Mas o povo não quer. Ele quer ficar vivendo a vida dele de qualquer jeito. E só para complementar essa palavra, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 22. Vai dizer o seguinte, 22 e 24. Proclamando-se a si mesmos como sábios, perdem completamente o bom senso e trocam a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas por mãos humanas. 24. Por esse motivo, Deus os entregou tais pessoas às impurezas sexuais, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Deus os entregou aos seus próprios pecados, às suas próprias corrupções. Deus não tem mais nada com essas pessoas. Ah, pregador, está falando besteira. Jesus é amor. Ele é amor. Verdade, é o princípio de tudo. Mas Deus é fogo consumidor. E ele só volta atrás se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, ele não volta atrás. Quer uma prova clara nisso? 1 Samuel, capítulo 16, vai dizer que Deus fala com Samuel. E vai dizer, Samuel, por que choras por Saul, se eu não tenho mais nada com ele? Falei com as minhas palavras. Olha o final de Saul. Perseguido, humilhado, escarnecido, morto. Seus filhos morreram, só sobra Mical e Mefibosete, que eram protegidos de Davi. Mas olha o final deles, morto. Morto da pior forma. O pastor César Cavalcante falou algo que me chamou a atenção, que é o pecado contra o Espírito Santo. Ele diz que Deus falava com os profetas e viraram as costas para Deus. Deus mandou o filho, mataram o filho. O filho manda o Espírito Santo. Então não tem mais ninguém que possa vir para poder nos resgatar, vamos dizer assim. Jesus é o nosso único mediador, mas não tem como mais alguém vir nos salvar. Não tem como, se nós morrermos sem Jesus, acabou. O Espírito Santo de Deus está aí. Não tem mais ninguém para vir. Já veio o Pai, já veio o Filho e agora temos o Espírito Santo. O pastor Rodrigo falava também que é extraordinário, que diz que a queda, ela não é de uma vez. Ela é derivada de vários tropeços, de vários tombos, de vários tropeços. Então ninguém cai de uma vez. Vai tropeçando aos poucos. Dá uma bicuda no cantinho do sofá, solta um palavrão hoje. O Espírito Santo incomoda. Daqui a pouco vai direto. Daqui a pouco tá falando vários palavrões. Mas não era melhor ter tirado o sofá? Mudado um pouquinho de lugar? Então, Deus, ele é fiel em tudo que ele faz. E o que o ímpio, Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Mas Deus quer que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Eu sei que muitas das vezes é difícil nós viermos a... Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém muda de uma vez. Mas nós temos que ser igual a Davi. No meio da nossa dificuldade, a gente não pode botar a culpa no coleguinha.
Porque o texto, sem contexto, ele vira pretexto e nos impede de fazer a obra. É a primeira coisa que o vaso arrogante faz. Ele pega um versículo da Bíblia, bota em si próprio e fala: não, eu estou certo. Mas ele não vê o texto todo. Acaba pegando um versículo isolado. Nós temos que ver o que realmente Deus quer fazer nas nossas vidas. Transformação, restauração, mudança. Não zona de conforto, mesmice. Nós temos que entender que os propósitos de Deus, os planos de Deus são maiores do que o nosso. E o que nos afasta de Deus não é a experiência, não é o encontro, mas sim quando nós nos afastamos de Deus. Você pega uma fogueira ou uma churrasqueira e você bota o carvão lá. Quando fica na brasa, você pega um carvão e você afasta. Aquele carvão que está sozinho, ele vai apagar mais rápido do que aquele que está na brasa. Então, o que nos afasta de Deus é quando nós nos afastamos do Brasil. Experiência não sustenta. O encontro não nos leva até o reino. Mas quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós sustentamos até o final. Eu vi um corte de uma pregação que faz todo o sentido com essa palavra. Eu não tenho vergonha de dizer que não é meu. Mas o que nos afasta de Deus é a ausência dele na nossa vida. É o fogo do Espírito Santo. Quando está fora, quando nós nos afastamos dele, nós ficamos igual aquele carvão, mesmo na brasa, mas ele vai apagando o fogo. Então, quando mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos afastamos do fogo. Porque se nós formos pegar em Isaías, capítulo 6, verso 6, vai dizer que Isaías teve a visão do trono. Estou falando com as minhas palavras. No trono, em volta do trono, estava Deus com a sua glória. E os serafins em volta dele. Os serafins estavam pegando fogo, estavam cheios de fogo. Só que a palavra de Deus vai dizer que existem anjos no céu. Só que eles não estão, arcanjos, querubins, eles não estão em volta do trono, então eles não estão pegando fogo. Mas eles estão perto de Deus, eles estão perto do trono. Agora imagina a gente. Olha a distância que nós estamos do trono. Não é mais fácil de a gente apagar? Então o que tem que fazer para a gente não apagar? Ficar o mais próximo de Deus possível. Como? Lendo a palavra, jejuando, subir no monte. Que nós virmos à igreja, ficarmos. Onde tem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz o quê? Presente. Nós não temos que estar aqui pensando como vai ser a final da Libertadores. Nós não temos que estar aqui pensando como vai ser a prova, o trabalho, o dia de amanhã. Nós temos que estar aqui buscando. Nós temos que estar aqui orando. Com o coração. Não da boca para fora. Não pensando que a gente vai comer mais tarde. Estamos todos cansados, nós trabalhamos, nós estudamos. Tem gente que acorda cedo, tem outros que acordam mais tarde. Mas nós temos, como eu disse no início, fazer com excelência, não para mim, não para os pastores, não para o vaso do lado ver que você é melhor. Não, é para Deus. É para o Senhor. E nós não podemos nos afastar do Brasil. E a palavra serafim, ela quer dizer saraf, em hebraico. E saraf quer dizer pegando fogo. Então, quanto mais próximo do trono, mais próximo de Deus, mais próximos do fogo. Se nós formos ver, de Gênesis a Apocalipse, Deus aparece através de fogo para todos da Bíblia. Apareceu para Abraão, fez uma aliança com ele, por intermédio do fogo. Apareceu para Moisés através de uma sarça pegando fogo. Apareceu para o povo no Egito como uma coluna de fogo. Apareceu, Zacarias falou para ele, falou através da sua palavra. A sua palavra é de fogo. Jeremias falou
que Deus é um muro de fogo. João batizava com água, mas veio alguém mais forte do que ele, que não era digno de amarrar as suas sandálias. João batiza com água, mas ele virá e batizará com fogo. Mas Jesus fala para esse grupo que permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Esse povo fica. E o engraçado é que eles não ficam de qualquer maneira. Eles ficam igual aqueles homens no caminho de Emaús. Quando Jesus aparece para eles, eles não reconhecem. Jesus fala com eles, e quando Jesus fala, eles falam: o nosso corpo se acende, se esquenta. E aí, eles ficam reunidos num só lugar. Não de qualquer maneira, mas na busca, orando com o coração, louvando com o coração, pregando com o coração. Atos capítulo 2, verso 2 vai dizer que de repente veio um vento veemente, com línguas repartidas como fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e dali todos romperam. Antes disso, Judas traiu, Pedro negou, mas depois disso não. Depois disso estavam cheios do poder. Veio várias situações, inúmeras delas, para poder desanimá-los. Mas eles, cheios do Espírito Santo, não deu tempo de cair, não deu tempo de quebrar. Apocalipse, capítulo 19, verso 22, se eu não me engano, vai dizer que Jesus vem das nuvens, cheio da sua glória, com o corpo glorificado com os anjos, e os seus olhos eram cheios de fogo. Então, o que nos afasta de Deus é quando nós nos afastamos dele primeiro. Deus está lá, Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, mas nós nos afastamos dele. E é quando nós nos afastamos, a ausência de Deus nos faz chegar igual a esse povo. A escolha é nossa. Quer quebrar? Tenta quebrar pelo menos na mão de Deus. Tem restauração. Quer ser humilde? Amém. Vai continuar, Deus vai ser contigo, vai dar tudo certo, vai romper, vai crescer, vai atravessar, vai virar rei, vai virar governador, vai dar tudo certo na tua vida. Vai passar dificuldade, mas Deus é contigo. Agora, se quiser ser ímpio, como muitos vasos que antes louvavam na igreja e hoje estão louvando no mundo, como muitos vasos que pregavam aqui dentro ou em outras igrejas e hoje estão bêbados, estão caídos em drogados. Por quê? Escolheram o caminho do vaso ímpio. Então, que nós viemos a ser cheios do Espírito Santo é o suficiente para nos salvarmos, para nos fortalecermos em meio a qualquer dificuldade. Vai vir a crise, mas nós vamos passar. Vai vir a dificuldade, vai vir a calamidade, vai vir a fome, vai vir tudo de ruim. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos chegar. Porque não vai ter nada que possa nos paralisar. Porque o vaso se quebrou. Não foi ninguém que quebrou o vaso. O vaso se quebrou sozinho. Por excesso de si próprio. E por falta de Deus. Que nós não venhamos a passar à frente de Deus. Que nós não venhamos a passar, querer ser maior do que o nosso Deus. Que nós venhamos nos colocar no lugar de instrumento e entender que Deus, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Ele é, nós não somos.
Nós temos que entender o nosso lugar. Deus é fiel para cumprir tudo que está aqui. Mas nós que determinamos qual caminho seguir. A escolha é nossa. A gente pode querer chutar o balde, largar tudo, perder o que Deus tinha preparado para a nossa vida por arrogância. Nós podemos ser humildes e aceitar as dificuldades, os caminhos, as coisas erradas, as ruins que virão, mas no final nós vamos alcançar. Mas se quiser ser rico também, se quiser viver a vida de qualquer maneira, também tem um final. Nós escolhemos o final para a nossa vida. Então que nós venhamos a todos sermos justos e humildes perante Deus, porque Ele é o centro, Ele é tudo nas nossas vidas. Ele não vai desistir, mas se nós desistirmos, infelizmente vai acontecer o que aconteceu com Saul e muitos outros. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.